Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal de questões comentadas aí referente a noções de informática para concursos. E nesse vídeo de hoje a gente vai falar sobre uma questão aí que explorou aí os 4 tipos de ransomware e sobre o tema aí de segurança da informação, ameaças e pragas virtuosas. Então fica ligado aí para você aprender sobre esses 4 tipos aí que ele cobrou nessa questão. Se por acaso o examinador cobrar aí, você já vai ficar sabendo e não vai errar essa questão. Então, seguindo, a questão foi essa. Um dos malwares mais nocivos e difundidos atualmente é o ransomware, que atua por meio de algumas formas. O mais comum deles é o que permite o acesso ao equipamento infectado, mas impede o acesso aos dados armazenados. Esse tipo de ransomware é conhecido como. Então, aqui ele botou vários tipos de ransomware aqui existente. Então, de acordo com a característica que ele descreveu aqui, a gente precisaria saber qual é o tipo de ransomware que ele está falando, né? Então, antes da gente responder essa questão, vamos lá ver comigo quais são os 4 tipos aí de ransomware e depois a gente volta para responder a questão. Então, quais são os tipos? O primeiro é o cripto, né? O que o cripto faz? Ele criptografa os dados da vítima, então ele invade o computador, criptografa os dados da vítima e ele pede resgate para descriptografar. Então, essa é a característica principal aí do ransomware, e é o ataque mais conhecido e comum, tá? Que é o cripto ransomware. Então, o objetivo dele é criptografar os seus dados, invadir o seu computador, criptografar, e para descriptografar, você não consegue acessar os dados porque eles estão criptografados, ele te exige aí um pagamento, um resgate. O locker é o segundo tipo, né? Que ele bloqueia o usuário de sua máquina. Então, o usuário fica bloqueado de acessar o computador, né? Os arquivos geralmente não são atacados, mas outras funções do computador estão desativadas, de modo que o usuário só tem a capacidade de interagir com a janela de resgate. Então, o locker ele bloqueia o usuário de acessar o sistema operacional, né? Então você não consegue acessar o Windows e só aparece a janela ali do tipo do malware, né? do software malicioso, exigindo aí resgate, e você só consegue interagir com essa janela. Então essa é a característica principal aí do tipo de ransomware locker. Falando agora do scareware. O scareware se apresenta como um software de detecção de vírus e irá bloquear seu computador ou simplesmente inundá-lo com janelas pop-up, tornando efetivamente inútil até que seja feito um pagamento para remover o vírus que o software detectou. Então, essa é a principal característica, né, do scareware. Então, ele se apresenta ali como um software que vai remover o vírus, né, e bloqueia o seu computador. E aí, de fato, se tem um vírus ou não, a gente não sabe, né? Mas ele te dá um susto, ameaça que tem um vírus, e você só pode desbloquear e acessar o computador, né? Até que você pague, faça o pagamento para remover esse software, né? Esse vírus aí, entre aspas, que ele diz que seu computador foi infectado. Então, esse é o scareware. E o último aí é o leakware ou doxware, né? O leakware, ele tem a característica de vazar dados, né? E o doxware é o acrônimo de double extortion, ou seja, dupla extorsão. Então, nesse caso aqui, ele invade o computador, né? E rouba dados e ameaça divulgar, vazar esses dados, né? Confidenciais, se um resgate não for pago. Então, aqui então a gente está falando do leakware, ele ameaça vazar os dados, né? E o doxware, ele também, para empresas, né? Aí o que o malfeitor faz, né? Ele usa dupla extorsão. Para as empresas ele cobra, né? Aplica uma pressão adicional também para as organizações que possam ter backups ou outros métodos de recuperação dos seus dados, além de pagar o resgate. Então, ele se apropria dos dados, né? E cobra a extensão aí, cobra para poder não vazar esses dados. Então, para recuperar os dados e para não vazar, ou seja, dupla extorsão, o hacker, o atacante aí, vai cobrar também para poder não vazar e liberar o acesso
aos dados, né? Então, esse aí seria o quarto tipo, que seria o leakware ou doxware, né? Que é o mesmo tipo de ataque, tá? Então, vaza e cobra dupla extorsão, né? Ele não dá acesso aos dados e também extorque para não ameaçar liberar esses dados, tá? Então, mesmo que você tenha backup aí para poder ter os dados, né? Ele vai e te ameaça, olha, você recuperou, mas se você não me pagar, eu vou liberar, vou vazar esses dados na internet, né? Então, provavelmente podem ser dados confidenciais, então, por isso que eles chamam de dupla extensão aí, tá? Então, voltando lá para a questão, vamos responder aqui então, né? Então, ele diz que um dos mais nocivos e difundido é o ransomware, ok, né? Um ransomware é um tipo de malware que atua por meio de algumas formas, a gente viu que tem várias formas, né? O mais comum deles é que permite o acesso ao equipamento infectado, mas impede o acesso aos dados armazenados. Então, o usuário continua com acesso ao computador, só que os dados deles estão bloqueados. Ele bloqueia esse acesso, né? Então, qual é daqueles quatro ali que seria o correto que descreve aqui a questão, né? Então, vamos analisar. Letra A, ele diz que é o locker, né? Então, a gente viu que o locker tem exatamente essa característica aí que ele está dizendo. Mas vamos analisar as outras, né? O scareware é aquele que simula um vírus, né? E você só interage com um programa, né? Que foi feito pelo hacker para poder, supostamente, você remover esse vírus, né? Então, não é o scareware que a gente está falando. Então, a gente tem aqui na letra C, o doxware, né? Que o doxware é aquele que é o double extortion, né? Então, doxware e leakware, a gente está falando da mesma coisa, né? É aquele que o cibercriminoso aí invade, né? E além de cobrar para liberar os dados, né? Para você ter acesso aos dados, ele vai te extorquir para não vazar os dados na internet, tá? E o cripto, né? É um tipo também que a gente falou lá, que ele basicamente ele vai invadir, vai criptografar os dados, vai exigir resgate para descriptografar. Então, basicamente o que ele está falando aqui, a gente pode, pela análise das respostas que a gente aprendeu, que a resposta correta seria a letra A, né? Então, trata-se do locker, somente porque ele bloqueia, ele invade, né, tem acesso e bloqueia aí, impede, né, o acesso aos dados armazenados e vai cobrar, obviamente, resgate aí, né? Característica do ransomware é cobrar, em todos eles aí, cobrar resgate, tá? Então, dos quatro tipos que a gente viu aí, ele vai cobrar um resgate no final, tá bom? Então, essa foi a questão aí que eu queria mostrar para vocês, tá? E segue a gente aí no canal, tá? Se inscreve aí e ativa o sininho para você receber aí mais vídeos e continuar acompanhando a gente aí quando a gente colocar aí novas questões comentadas de informática. Então é isso, pessoal. Obrigado e até o próximo vídeo no nosso canal.